fazendo um teste, ver se está pegando, está pegando. Tudo permitido. Legal, então relembrando, né, de semana passada, então a gente viu o Canvas. O Canvas, relembrando dele, teve origem lá, né, no Canvas de modelo de negócios. Para quem for fazer então a disciplina de empreendedorismo e inovação, vocês vão ver essa ferramenta, né? Ela é bastante utilizada e ao longo dos anos, é uma ferramenta recente, né? E ao longo dos anos ela teve algumas variações. Uma delas é o Canvas de projeto que a gente viu então na semana passada. Eu comentei com vocês que já era interessante vocês começarem a fazer o Canvas, né? Porque hoje a gente vai ter um outro tópico e na semana que vem daí vocês vão estar apresentando, né, bem rapidamente esse que seria o projeto 2, né? Vocês vão estar colocando no Moodle então um documento. Esse documento vai ser vai ser composto do Canvas e de um relatório da atividade que vocês vão fazer usando o método que a gente vai estar vendo hoje, tá? E daí a gente tem esse projeto 2, vai estar envolvendo então essa atividade aí. Mas a gente vai ficar com um tempo um pouco menor para fazer? Sim, que são os passos, né? A ideia é fazer um método ágil de desenvolvimento de projeto, e daí vocês vão estar vendo como pode ser, como aplicar, né? Lá no Moodle tinha a lição do método Sprint, então é um dos métodos que pode ser utilizado, tá? E hoje a gente vai ver outro método, tá? Vamos ver aqui. Enquanto eu vou abrindo, se alguém tiver alguma dúvida, pode estar perguntando. Tá, material, aulas. Então a gente vai estar falando um pouquinho sobre o gestão ágil de projeto. Aqui. Bom, acho que teve um ou outro colega, vocês falou que já trabalhou com método de gestão ágil e tal. Quem que já trabalhou com método de gestão ágil de projeto? Ninguém? Alguém? Alguém já ouviu falar de gestão ágil de projeto? Foi no Fórmula, né, Mário? Legal. Então, justamente você faz estágio aonde? Em que empresa? E o que vocês fazem lá? Eu não me lembro dele. Que tipo de produto que é? Legal. Você vê que, né, então eles fazem. Mas a gente vai ver como surgiu o método ágil, né? Em que setor. Você vê que daí várias outras empresas conseguem aplicar
esse método aí, tá? Então, bacana, é isso daí que tem variações aí de outras empresas, né? Então, quando a gente fala de desenvolvimento de, de projeto, pessoal, existe alguns métodos, né, que são importantes você utilizar esses métodos, porque você vai sair de um ponto A e vai chegar num ponto B, né? Então você vai ter um ponto de partida e você sabe, né, aonde que você vai estar querendo chegar. E para isso daí, então, você vai usar um método de desenvolvimento, né, de projeto. O que a gente viu na primeira parte da disciplina, ele pode estar sendo classificado como um modelo cascata, modelo interativo ou modelo espiral. Qual dos três você acha que é o que, pelas figuras, assim, que é o primeiro método que a gente viu lá? Alguém sabe? Será que aquele primeiro método que a gente utilizou, ele estaria dentro do modelo cascata, do interativo ou do espiral? Ó, o Pedro falou que é o cascata. Visualmente aqui o cascata, a gente vai ver que é a característica do modelo, desse tipo de modelo aqui. Você vai fazer uma atividade, depois tu vai para outra, depois tu vai para outra, depois vai para outra, e tem um fim, tá? Isso daí que é o modelo cascata. E é o que esse modelo que a gente fez na primeira parte do projeto aí. E existem outros modelos de processo aí. O que vale a gente comentar é que quando você está desenvolvendo o teu projeto, vai ocorrer o que? Vai ocorrer alguns desvios que esse teu modelo ele vai fazer você voltar para o teu norte, para onde você quer chegar, né? Então, independente de qual é o modelo, você vai ter essa questão aí, tá? Às vezes, quando você está fazendo um projeto, você pode estar objetivando chegar num resultado, só que você acaba tendo uma alternativa totalmente diferente, ou descobrindo coisas que você não estava muito querendo, né? Isso daí é bem interessante, por exemplo, no processo de desenvolvimento de remédios, né? Então a gente tem que o Viagra e vários outros remédios, eles foram obtidos, né? Não porque o cara estava querendo desenvolver um remédio para impotência, para questão de impotência, mas o cara estava mirando a questão da calvície e acabou tendo um efeito colateral e descobriu, né, um outro produto, né, que foi muito bem aceito por aí. Isso daí tem outros exemplos aí, né? Ou até mesmo às vezes o cara está fazendo a descoberta da borracha, né? O cara estava lá fazendo a mistura no seu laboratório químico lá e para um determinado tipo de material, e começou a entrar em combustão o pote que ele estava misturando. Ele jogou pela janela, era no inverno, estava nevando lá fora, e esfriou rapidamente, e depois o cara descobriu, tem no outro dia, né? Tá aqui aquele produto que quase pegou fogo, putz, olha aqui que legal, olha, mas olha só o que aconteceu com ele quando a gente resfriou assim, a baixa temperatura, ficou uma coisa interessante. Então acaba descobrindo outras coisas, né? Então isso daí às vezes é muito comum na parte de software também. Às vezes o cara tem um certo objetivo, começa a desenvolver, né? E acaba descobrindo um outro tipo de produto, né? Então, quando a gente fala assim de métodos de desenvolvimento de projetos, né? E lembrando que um projeto
ele tem um ciclo de vida, né? Ele vai ter o seu plano, o seu projeto propriamente dito, a sua execução e depois o término dele, né? Então esse ciclo em sequência é caracterizado por alguns métodos. E o ciclo ágil de desenvolvimento, né, por exemplo, assim, ó, voltando aqui à parte de software, eu quero fazer uma página de eu quero fazer um app. Legal, no meu app eu vou ter quais as funcionalidades? Eu vou ter 5 funcionalidades que eu quero ter no meu app. Legal, então se um método tradicional de desenvolvimento de projeto, ele iria iniciar o projeto e ao final de um certo tempo iria apresentar para o cliente essas 5 funcionalidades do projeto. O método ágil, ele já tem uma pegada um pouco diferente. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer execução para entrega para o cliente de uma das funcionalidades no menor espaço do tempo. Então ele vai pegar uma funcionalidade, vai desenvolver seu plano, seu projeto, sua elaboração e sua análise e mostrar para o cliente e fechou a primeira funcionalidade. Aí as outras 4, o cara vai vir na sequência, vai construir a segunda, vai mostrar para o cliente, vai validar, depois vai mostrar a terceira, a quarta e a quinta. Então por isso que tem essa parte aqui, essas funcionalidades, elas vão ser inteiramente desenvolvidas, elas não vão levar um tempo do início até o final para acabar, não, ela vai ser entregue ao meio, né, do projeto, né? Então isso daí tem algumas vantagens que a gente vai estar olhando aí, diferente do método ágil, né? Do método ágil, que é o que que a gente abordou na primeira parte da matéria, nós iríamos estar desenvolvendo somente no final, entregando para o cliente os 5 dessas funcionalidades, né? E daí ela vai ter algumas implicações, né? Que você vai estar dividindo por etapas e às vezes não vai ter uma interação tão grande com o cliente, etc, né? Aqui vamos passar aqui rapidinho aqui, que aqui a gente poderia estar abordando em duas, a gente vai dar uma condensada aqui nessas explicações aqui. Para auxiliar, então a gente tem alguns métodos aí na literatura aí de desenvolvimento, né? A gente tem um método tradicional, né, e um método ágil, né? Então a qual desses métodos, né, uma empresa deve estar utilizando no seu processo aí de desenvolvimento, né? Então em 1999 foi proposto o modelo Cinefin, que ele foi desenvolvido pelo David Snow e com base numa teoria da complexidade, tá? Ele é uma matriz dividida em 4 quadrantes aí, onde ajuda mais ou menos a empresa a se localizar em qual é o meio, né, de desenvolvimento do projeto que ela está, e mais ou menos pode orientar, né, no sentido de qual é o melhor método a ser utilizado, né? Essa matriz, então, ela vai se basear um pouco no conceito aí do ambiente onde está localizado a empresa. Bom, esse modelo, então, ele é dividido então nesses 4 quadrantes. À esquerda, nós temos ambientes complexos e caóticos, onde a relação entre causa e efeito não é muito visível. A gente vai entender como acontece isso daí. E à direita, nos ambientes complicados e simples, a gente vai ter uma certa ordem. Aí, se eu fizer isso, vai acontecer isso. Então eu tenho uma certa ordem aí da minha situação aplicada no meu ambiente, que eu posso fazer algo um pouco mais
com conhecimento das ações. Se eu fizer isso, vai acontecer aquilo, tá? Bom, por exemplo, em ambientes simples, né, os processos eles são caracterizados por estabilidade. Os problemas são conhecidos por todo mundo, né? E a causa e efeito também, né? A dificuldade aqui nesse tipo de ambiente é escolher a resposta apropriada, com base em documentos, procedimentos e manuais. Então, por exemplo, o pessoal de rede de restaurante sabe se para você fritar, né, uma determinada, por exemplo, está na foto aí a batata, você vai ter que usar tal equipamento, você vai ter que ter X volumes de azeite a tantos graus Celsius e você vai deixar por tanto tempo, né? Então é algo que você consegue, né, saber certinho o teu processo para obter teu resultado, né? E é simples. Eu queria fazer uma atividade com vocês aí. Pegue uma folha de papel e um lápis ou uma caneta aí. Vamos lá. Quem está deitado, dá uma levantada, vai lá na mesa, pega lá uma folhinha e uma folha de papel e uma caneta. Vamos lá, minutinho para vocês pegarem. Legal, conseguiram pegar então? Uma caneta e um papel? Alguém precisa mais um tempinho? Não? Beleza, o que nós vamos fazer então? Tá? Vamos fazer o seguinte, ó. Vocês vão fazer nessa folha e vão fazer 10 círculos aí numa linha. Vamos lá. Vamos estar no desenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, fizeram? Beleza. Então agora vocês vão fazer rapidamente, embaixo dessa linha que vocês... Espera eu dar o comando. Embaixo dessa linha que vocês fizeram essas 10 bolinhas, vocês vão fazer agora novamente 10 bolinhas, mas o mais rápido possível. Então eu vou contar, vou falar 1, 2, 3 e vai, e daí vamos marcar o tempo. E aquele que terminar, coloca aí no chat, ó, eu terminei, tá? Então, peraí, deixa eu pegar aqui o relógio. Onde que está o relógio aqui? Calma. Que é aqui do telefone, deixa eu pegar aqui da internet mesmo. A gente vê o tempo aqui. Vamos lá. Então vamos lá. Então lá, preparados? 1, 2, 3, valendo. Opa, ó, 7 segundos então. 7 segundos o Fernando conseguiu fazer os 3 e zerar. Legal, todo mundo tá terminando bem rapidinho. Agora eu queria fazer o seguinte, ó. Nós vamos fazer novamente. Vamos ver quem consegue
fazer em menos tempo, ó. Aqui foi, quanto que foi aqui? Foi, ó, 7 segundos 909, né, para fazer os 10 e postar aí que acabou. Vamos ver quem consegue fazer em menos vai ganhar um prêmio daí, tá? Será aqui? Ó, todo mundo preparado? 1, 2, 3, valendo! Opa, já acabou? Ó, 6 segundos. Ó, você vê que nesse tipo de atividade, pessoal, o que aconteceu? Ó, é um tipo de atividade conhecida, simples, repetitiva, aonde com um certo estímulo a gente consegue obter melhores resultados, né? Então existem algumas atividades, né, alguns ambientes que as atividades que são feitas, né, elas são similares e podem ser influenciadas se você faz um pouco mais de pressão. Pô, eu preciso acabar isso daí logo, vamos fazer, vamos bater a meta, vamos ganhar um prêmio, e a galera se motiva e consegue entregar o resultado mais rápido, tá? Isso daí é um modelo de ambiente de empresa, tá? Existe agora ambientes que as causas, ou seja, o cara consegue fazer, né? Mas, por exemplo, tem a foto aí de uma ponte. O pessoal, a galera que é engenheiro civil, né? Ele sabe, né, o que deve ser feito para fazer para fazer a ponte, né? Só que é um projeto mais complicado, né? Então a necessidade, por exemplo, num ambiente simples, né, como para fritar uma batata ou para fazer a circunferência ou numa linha de produção, você precisa não precisa ter uma formação muito aprofundada de conhecimento, né? Teoricamente, você pode pegar uma pessoa, passar um treinamento para ela, falar, olha, agora você vai fazer essa atividade aqui de fritar batata. A pessoa vai fritar lá a batatinha lá numa boa. Na hora que, agora nesse tipo de ambiente, pô, preciso projetar uma ponte. Pô, então tem que, na minha equipe tem que ter engenheiro civil, né? Senão, que saiba fazer pontes, né? Que tem alguns cursos de engenharia civil que o cara vê muito superficial, a parte de projeto de ponte também, né? Mas enfim, é importante o cara conhecer, porque a coisa o processo aí é complexo, né? Então é possível de ser feito, só que é mais complexo, a gente precisa de alguns detalhes a ser considerados. Vamos voltar então aqui para a nossa folhinha. Vocês vão fazer agora 3 linhas com 4 sequências de 3 símbolos, um círculo, um quadrado e um triângulo. Então aqui, ó, a primeira linha vocês vão fazer então uma linha só de círculo, na linha de baixo só quadrado e na linha de baixo só triângulo. Quer dizer, desculpe, não. Na primeira linha vocês vão fazer uma sequência de círculo, quadrado, triângulo e mais um círculo, tá? Vamos lá, então. Fazer um círculo, um quadrado, um triângulo e um círculo. Fizeram? Beleza. Agora na linha de baixo, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer um quadrado, um triângulo, um círculo e um quadrado. Tem que terminar, dá um ok. Tá aparecendo aquelas coisas de psicotécnico. Por aí. Vamos ver como é que tá a sanidade de vocês no final do semestre, Amanda. Vamos ver se vocês não ficaram louquinhos. Então, eu vou passar. Ó, na terceira linha vocês vão fazer um triângulo, um círculo, um quadrado e um triângulo.
por fim, na última... Opa, aqui era 3 linhas aqui. Se a gente fosse cronometrar o tempo aqui, olha, agora um tempo para fazer isso daí, vocês acham que vocês iam conseguir fazer em menos de 6 segundos lá, que foi o tempo maior que o menor tempo que foi feito anteriormente? O que vocês acham? Então, por quê? Porque esse tipo de atividade, ela requer um pouquinho mais de concentração, né? Ela é mais complexa, porque tu tem figuras diferentes, né? Tu tem que fazer 3 linhas com formações diferentes, ou seja, essa questão da pressão e da realização muito rápida, ela não vai muito casar, tá? Porque você vai ter que é uma atividade complexa relacionada à anterior. Então, nesse tipo de ambiente, essa questão de motivação e de pressão, ela não dá muito certo, tá? Porque a atividade é complexa, tá? A atividade é mais complicada, né? Agora, do lado esquerdo dessa... Sim, só que daí naquela sequencinha, né, Pedro? Sim, é a mesma coisa. Na hora que você vai fazer qualquer atividade pela primeira vez, ela é muito mais demorada até você achar todas as suas ferramentas, até você ver como você pode fazer. Depois que você faz da primeira, da segunda, da terceira, lá fica já bem mais tranquilo para você fazer, né? Tudo que vai ser feito às vezes da primeira vez é mais complicado. Por isso, então, dessa questão desse outro ambiente aqui do lado esquerdo, que é o complexo, tá? Porque esse tipo de ambiente, ele é caracterizado, então, por uma questão de imprevisibilidade, tá? Aonde você sabe as causas, elas são conhecidas, mas você não conhece muito os efeitos dessas escolhas, tá? Essa relação causa-efeito, causa e efeito, ela vai ser descoberta ao longo do processo do desenvolvimento do teu projeto, tá? Então, é interessante que nesse tipo de ambiente, né, você tenha experimentações, né, das opções que você vai fazer, e você consiga observar se essa opção que tu fez foi uma boa escolha, né? Isso daí a gente, quando vai desenvolver quando vai desenvolver uma máquina nova, um produto novo, uma tecnologia nova, tem muito disso daí, né? O cara sabe, bom, eu sei que a teoria funciona dessa maneira, mas na hora que eu junto todos os módulos que eu projetei numa mesma estrutura, eu vou analisar, daí eu vou conhecer às vezes um efeito que um está fazendo no outro, né? Então, voltando no caso da ponte lá, todo mundo sabe que um batalhão do exército, ou pode ser um grupo muito grande de pessoas, ou um batalhão do exército que anda marchando, na hora que ele vai atravessar uma ponte, ele pode marchar, todo mundo compassado no mesmo passo. O que vocês me dizem? A galera, um batalhão, quando está fazendo essas atividades físicas, na hora que ele vai passar numa ponte, eles continuam com o passo sincronizado? Por que não, Fernando? Exatamente, né? Então, que você... E como é que os caras descobriram isso daí, né? Pô, eu projetei a ponte linda, maravilhosa, com um monte de coisa, cabe caminhão na ponte, né? Dá pra passar caminhão, e, no exército os caras tem que ir devagarinho, porque senão vai entrar em ressonância e vai derrubar a ponte, né? Então, esse tipo de causa e efeito, né? Que a pessoa às vezes não conhece, né? E na hora que você está fazendo um produto, né?
às vezes vai acontecer isso daí, né? Por isso que é interessante o que? Você fazer essas experimentações aí ao longo, né? E fazer testes, né? Porque às vezes tu não conhece muito bem o teu efeito. Vários produtos, né, pessoal, eles são, depois de terminado, feito um protótipo, eles são, ou deveriam, né, mas na maioria dos casos até é feito esse procedimento, ele é submetido a testes, né, de várias formas para realmente testar a solução escolhida, né. E, bom, vamos lá, agora um ambiente complexo aí, ó. O que vocês vão fazer então com a folhinha de papel aí? Vocês vão escrever a primeira linha do hino nacional, substituindo cada letra A por um número da série de Fibonacci. Então vocês vão, o primeiro A substitui por 1, o segundo A por 2, o terceiro por 3, por 5 e assim por diante. Por exemplo, assim, ó. Viram? A primeira linha do hino. Ouviram do Ipiranga. Ouviram de Ipiranga as margens plácidas. Conseguiram fazer? Beleza. Então você vê que já é mais complexo, né? Então você já precisa aí de muita mais atenção, né, comparado aos triângulos, né? E claro, na hora que tu for, mesmo se tu for escrever todo o hino substituindo, aí você vai demorar bem mais tempo, a pressão, né, às vezes vai te deixar nervoso, tu vai errar, né? Então, em ambiente complexo aí, né, as situações, né, ou seja, você vai ver uma situação, tu vai ter que pensar e agir, né, com uma certa lógica para que você consiga achar teu resultado, né? E por fim, o ambiente caótico, pessoal, é um ambiente então onde você não tem muito conhecimento em relação a causa, o efeito, porque ela muda todo o tempo, né? Então, por exemplo, uma embarcação no meio de uma tempestade, a onda ela pode vir de qualquer direção, pode ser de qualquer tamanho, né? Então você não tem muito tempo para agir com o tempo de resposta, né? Tu vai ter que então estar preparado para eliminar algumas incertezas, né? E tentar uma resposta o mais rápido possível na hora que você detecta uma situação. E esse tipo então de ambiente aí nos negócios, né, elas possibilitam então o uso e indicação, né, para algum tipo desses métodos de desenvolvimento de projeto. Então, por exemplo, no lado direito dessa matriz que a gente abordou agora, as empresas que se caracterizam por ter esses ambientes, esse método cascata aí, ela pode ser utilizado que vai dar um bom resultado até, né? Agora do lado esquerdo, se eu usar um método cascata, às vezes eu não vou estar identificando alguns erros, ou a minha resposta não vai ser rápida o suficiente, então o teu projeto ele não vai ter um êxito muito grande, né? Se você usar, né, esse método aí tradicional de desenvolvimento de projeto, tá? Então,
o método, vamos ver essa questão do método caótico aqui, ó. Vamos fazer, agora eu vou falar para vocês o que vocês devem fazer, tá? Então, numa linha não, né? Numa folha, não precisa ser numa linha, nada. Vocês vão fazer pequenos círculos no meu comando até eu dizer chega. Então, vai lá, vamos fazer pequenos círculos. 1, 2, 3, vai. Deu. Agora parou de fazer círculo. O que vocês vão fazer? Quadrados. 1, 2, 3, vai. Agora parou de fazer quadrado, vamos fazer estrelas. 1, 2, 3, vai. Estrelinhas. Parou agora não é mais estrelas. Agora vamos fazer triângulos. 1, 2, 3, vai. Triângulos. Deu agora nós vamos voltar para círculo. 1, 2, 3, círculos. Vai. Agora parem de fazer círculo e olhem para a folha de vocês. Como é que ficou? Ficou ordenada? Ficou... Vocês foram... Alguém conseguiu colocar uma ordem? O mesmo número de quadrado foi o mesmo número de estrela e de triângulo? O que vocês me dizem? Ficou tudo ordenado, um embaixo do outro? Está tudo espalhado, está o mesmo tamanho? Então, vê só, quando você tem essas... O Fernando colocou uma hora, fazer tudo na mesma linha e tal. Mas quando você tem essas situações aí que você não conhece muito o que vai vir na sequência, você vai ter que tomar uma resposta rápida, né? Então, esse ambiente caótico aí, tá? Bom, então depois tem tudo a questão desses ambientes, né, que você vai ter num ambiente simples. Você tem todo o teu processo delineado, você não precisa muito... Para fritar batata, você sabe o teu procedimento, então tem que fazer aquilo lá, tá? E tem que fazer a rapidez. No ambiente complicado, você vai saber, né, as coisas de causa e efeito, né? E as boas práticas vão ser necessárias, né? No método complexo aí, você tem uma certa noção, mas não entende muito bem, né, a causa e efeito. E no método caótico, então, você não sabe, né, essa relação de causas e efeitos, tá? Então, a gente começou a falar de projeto ágil, né? Mas o que é agilidade aplicada nesses tipos de ambientes? Se a gente for lá no dicionário, né, a gente vai ver que agilidade, né, é qualidade do que é ágil. É desembaraço, ligeireza, presteza de movimentos, mobilidade, perspicácia, vivacidade. Então, a definição em português de agilidade é isso daí, né? Então, nesse nosso contexto de projeto, né, o que seria essa questão de agilidade, né? A habilidade, então, de criar e responder a mudanças de forma a manter, né, a lucratividade em um turbulento ambiente de negócios. Então, essa agilidade aí quer dizer que você se deparou com uma situação, você tem que dar uma resposta, né, rápida e para que o tua empresa, teu ambiente, né, ele não tenha, não gere problemas, né? Então, quando a gente fala de agilidade no nosso contexto, essa resposta rápida aí a certas situações, né? Então, deixa eu ver só. Pera aí, acho que não está aqui nesse... Deixa eu ver um outro slide aqui que era... Deixa eu ver onde está aqui, peraí. Tinha um slide bem bacaninha. Eu peguei um outro arquivo, deixa eu achar ele aqui que... Antes da gente ir em frente, queria só perguntar uma coisinha para vocês. Deixa eu ver onde está.
Ah, não, tá mais para frente, tá certo. Então vamos lá. Então, quando a gente fala então de gestão ágil em ambiente de negócios, né? A ideia então, essa resposta rápida que a equipe vai ter, né? Vai ter com qual foco, né? De você conseguir continuar desenvolvendo o teu projeto, né? Naquele prazo estipulado, e vai eliminar alguns desperdícios, porque essa resposta rápida vai fazer você não ter retrabalho futuro ou gastar mais numa certa situação, tá? Aqui, mais para frente aqui, nesses ambientes aí que a gente viu aí de negócios, você vai ter as pessoas, né? Elas vão estar em algumas caixinhas, tá? Essas caixinhas podem estar representado num time normal através dessa figura aí. Você vai ter as pessoas, né, que têm contato com o cliente, né, e vai passar para a empresa o que o cliente quer. Esse passar, ele vai estar falando com o líder do projeto. Olha, do projeto, a empresa, o cara quer isso, isso, isso. E o líder do projeto, por sua vez, vai ter uma equipe de desenvolvimento e vai estar conversando com os caras. Então, normalmente, em algumas empresas, a gente vai identificar esse tipo de ambiente, né? Onde as pessoas, cada um faz sua atividade bem feita, só que não existe muita inter-relação entre elas, tá? Um time ágil de projeto, ele pressupõe que a pessoa de negócio, ela vai estar participando ativamente do processo de desenvolvimento do projeto junto com o líder e junto com o time técnico, tá? Então, com isso daí, pressupõe, né, que o entendimento do que o cliente quer com os requisitos do projeto e as necessidades de tempo, qualidade, custo, todo mundo vai estar entendendo, né? Se um problema aparecer, todos vão estar cientes do que está acontecendo e vão tentar ajudar, né, a resolver esse problema. Então, o time ágil de projeto, né, tem essa característica aí. Da onde que surgiu essa linguagem ágil? O que é gestão ágil de projeto e tal? Então, a partir da década a partir do advento aí dos computadores, né, e a necessidade de a gente trabalhar com softwares e com produtos, né, sendo feitos em menos tempo, mas mais a galera do software aí, eles identificaram que esse método aí que até então todas as empresas seguiam, que é aquele método de cascata, ele não era muito adequado para o desenvolvimento de um software, né? Então o pessoal já fazia algumas reuniões assim, alguns encontros anuais, né? E no ano de 2001 esse grupo que participava desses encontros aí de desenvolvimento de tecnologia aí, né? Mais especificamente para software, eles conversaram bastante e falaram: olha, a gente precisa mudar um pouco essa questão do desenvolvimento e incorporar alguns conceitos aí. Ah, mas que conceitos seriam esses? Daí eles listaram alguns conceitos e foi conhecido então como o Manifesto Ágil, aí, que foi proposto aí para essa galera aí, tá? Esses conceitos são baseados em alguns valores e princípios, né? Como, por exemplo, valores, a questão é muito importante as interações dos indivíduos, é importante que o software, o produto esteja funcionando, né? É melhor ter um produto funcionando do que ter uma documentação de projeto muito extensa e detalhada, né? É importante que o cliente colabore e é importante nesse tipo de ambiente, né, que é caracterizado um pouquinho por aquele ambiente um pouco mais à esquerda daquela matriz, as mudanças têm que ser respondidas rapidamente porque várias situações vão ocorrendo, né? Então eles fizeram
fizeram 12 princípios, né? Aonde a gente vai ver alguns aqui rapidamente, né? A primeira é priorizar a satisfação do consumidor, né? Principalmente, entregas rápidas e contínuas. Então, aquela historinha de quanto o cliente ele vai pedir alguma coisa para você. Então, você não precisa entregar rapidamente todo o que ele pediu, mas você pode estar dividindo o que ele pediu em pequenos pacotes e estar entregando esses pequenos pacotes para ele, tá? O segundo princípio, né, as mudanças, e que ocorrem muito, né, as mudanças ao longo do projeto, elas podem ocorrer dependendo da situação. Ela é bem-vinda ou vai te gerar um problema. Então tu tem que controlar essas mudanças e, de certa maneira, dependendo, claro, do tipo do projeto que você está fazendo, né, você vai ter essas mudanças, aí tu vai ter que realizar essas mudanças, né. O terceiro princípio é entregar o mais rápido possível o teu produto funcionando, né. Aqui está relacionado a software, porque essa galera que fez esse manifesto era tudo o pessoal da área de TI, tá? Quarto princípio, pessoas de negócio, elas devem trabalhar em conjunto, né? Como naquele slide anterior, né? A equipe, ela tem que estar motivada, né? O sexto princípio, o método mais eficiente e eficaz de transmitir informações é através de conversas, né, face a face. Mas como é que poderia não ser assim? O cara pode fazer um e-mail, pode fazer um memorando, né, até às vezes nos filmes de negócios, às vezes o cara fala, tu leu o memorando da agora, tal, você leu? Então não tem muito essa conversa face to face. Sétimo princípio, né, o software funcionando, né, é como você está medindo, né, o progresso do teu projeto. O oitavo princípio é utilizar, né, essa parte de desenvolvimento sustentável, né, e todos os envolvidos, né, eles devem ser capazes de estar trabalhando num ritmo constante aí, tá? Nono princípio, contínua atenção à excelência técnica e bom design aumenta a agilidade, né? Então, prestar atenção aí nessa questão do design, né? Décimo princípio, né? Simplicidade, né? Então, ter esse princípio aí no dia a dia da realização dos projetos. O 11º princípio, né? As melhores arquiteturas, requisitos e designs emergem de equipes auto-organizáveis, né? Então, por isso que o pessoal falou, a gente usava no Fórmula tal, porque na hora que, quando você tem equipes de desenvolvimento que são autogerenciáveis, né? E já foi provado, aí, que a gente vai ver depois, daqui a pouquinho aí, que o resultado é bem melhor, né? Porque você tem uma equipe que um cara manda, todo mundo vai esperar, vamos fazer tal coisa, não, tem que esperar a reunião com o cara. Então, tem essa situação. E o 12º princípio e último, né? Em intervalos regulares, né, a equipe reflete aí sobre o trabalho e vai fazer algum ajuste, né, no método que está executando a atividade, que pode ser para uma atividade específica, né, ou para atividades de outros projetos, certo? A gente vai ver o que quer dizer isso daí. Aqui tem um quadrinho que tem uma abordagem entre o método clássico e ágil, tá? Aqui vamos focar aqui na questão do cliente, que é muito importante. A questão numa abordagem clássica, às vezes o cliente é pouco envolvido, o que vai gerar problema, né? Por quê? Porque somente o cliente vai chegar para você e falar, eu quero tal coisa. Depois de um ano tu vai mostrar pro cara, olha, tá aqui o que você me pediu. Daí o cara, puta, mas eu não gostei muito não. Então ele não está muito comprometido, né? Às vezes pode ocorrer, né, que esse resultado foi o melhor que vocês fizeram. Só pode ser esse resultado.
Só que como o cara não estava envolvido e não estava comprometido, ele não vai ter essa noção, né? E tem outros, nos outros itens aqui, depois vocês dão uma lida com calma, mas reflete aí essa questão aí dos dois métodos. Agora assim, ó, bom, então os requisitos, né, da abordagem clássica são conhecidos e estáveis, né, do ágil são mudáveis, né, o retrabalho ocorre com mais ênfase na versão clássica, né, e o foco da clássica é um pouquinho nos grandes projetos, e ágil são projetos mais inovadores, que o cara está fazendo pela primeira vez e está naquele ambiente caótico e não sabe muito bem o que vai acontecer. Dito isso, então, pessoal, aqui a gente tem quatro tipos de projetos, né? Então, o primeiro do lado esquerdo, uma ponte, um edifício, apps, software, etc. E embaixo do lado direito, projeto de uma casa. Vamos lá. No projeto da ponte aí, qual que seria o melhor método a ser utilizado? Um método ágil de desenvolvimento ou uma abordagem clássica? O que vocês me dizem? Vocês são uma equipe de projeto. Legal. Vocês vão usar uma abordagem clássica ou uma abordagem ágil no desenvolvimento da ponte? Ó, a Amanda acho que é a clássica. Alguém mais vai junto com a Amanda? Só a Amanda utilizaria a clássica? O Sven também ficou na clássica. Porque a ideia, né, é que no projeto de ponte aí, a questão das mudanças, elas são boas, mas até um determinado ponto. Depois não dá mais para ficar mudando. Depois é aquilo lá. Se o cara tá a essa altura, ó, imagina o cara chegou na metade da ponte. Daí eles viram que a continuação dela não foi possível fazer porque agora mudou o projeto. O que vai fazer com tudo isso daí? Né? Não dá para mudar. Então, não dá para trabalhar assim ou seja, não dá para ir fazendo pequenas entregas e ver o que tem depois. Não dá para chegar até a metade da ponte e ver, bom, a outra metade, não dá para tirar o pilar. Na hora que o cara vai continuar, ele vai olhar, pô, legal, cheguei até a metade do rio, e no outro lado do rio tem o quê? Tem um prédio bem na frente onde eu vou terminar a ponte. Não dá, né? O cara tinha que ter visto isso daí desde o início. O cara não podia ter construído bloco por bloco, entendeu? Na questão do prédio aqui, ó, na questão do prédio é quase a mesma coisa também, né? O cara não vai poder estar eu construí um andar, agora vou ver o segundo andar, mas eu devia ter passado um cano aqui porque um cano de certa tubulação, porque eu vou ter 12 andares aqui, eu tenho que ter um projeto de 12. Então tem certas coisas, né, certos tipos de projeto que é complicado você não pensar muito no depois. Você vai ter que dar uma pensadinha, né? Agora, por exemplo, aqui, ó, na parte do app, o que vocês me dizem? A gente pode usar uma abordagem ágil aí? O que vocês acham? Sim ou não? Alguém já contratou algum serviço de desenvolvimento de software? Ou alguém já... Os pais de vocês presenciaram a construção assim da sua casa, assim, não? Ou construção de alguma reforma?
Alguém já... Nesse, Sim. e como é que foi o processo? O cara... Teus pais chegaram para a pessoa responsável, falaram, olha, eu quero assim, assim, assado. E saíram viajar e depois voltaram e viu tudo e adorou? Como é que foi esse processo? Foi um nervoso que só, na verdade. Por que? Conta, por que aconteceu? Ah, porque é coisa de pedreiro. Não, porque o cara... Fala? Eles não entregaram na data certa, teve desperdício de material, E, roubaram algumas coisas lá de casa, foi bem complicado. mas às vezes a pessoa, o cliente, vocês, né? Ah, eu quero pintar todo esse quarto de amarelo, né? Então imagine se a pessoa vai lá e pinta todo o quarto. A pessoa falou, eu quero amarelo. Ela vai lá e pinta todo amarelo. Daí a pessoa vai chegar e falar, puta, mas eu não gostei dessa tonalidade de amarelo, né? Então, o que é legal fazer? Pô, pinta uma parede, então, né? E mostra pro cliente. O Daniel falou aqui. Foi entregue e esperar um pedido. É, daí é diferente. Quando você já tem uma certa experiência pro cara, né? Mas mesmo, mas nessa situação, na hora que vocês forem trabalhar, às vezes, eu vou projetar daqui a alguns anos, né? Que vocês forem construir a casa de vocês, ou até mesmo às vezes num apartamento, lá tem uma certa flexibilidade, né, no sentido da sua decoração e tal. Eu vou contratar alguém para fazer isso daí. Legal, a pessoa ela vai fazer, por exemplo, na hora que você vai contratar um engenheiro, ele faz ele vai te escutar, vai fazer um pré-projeto, vai te mostrar, vai tirar as dúvidas, depois ele vai apresentar mais uma ou duas vezes para vocês, então tem um contato mais próximo, assim, né? Diferente talvez do cara pode ser até construindo assim em conjunto com o cliente, né? A mesma coisa é o software, né? O software ele pode ser, por exemplo, eu quero fazer um site de vendas, né? Pô, então eu tenho que fazer primeiro a página de entrada, depois mostra para o cliente, gostou? Gostei. Agora eu vou fazer uma barra de navegação, vou dividir em setores que vão estar nos produtos, mostra para o cliente, isso daí legal. Agora como é que ele vai estar exposto? Dessa maneira. E daí tu vai entregando módulos, né? E até mesmo nessa questão do software, você pode botar para funcionar, né? Para fazer testes, né, etc. Então, essa diferença entre uma abordagem clássica e ágil, né, é interessante conhecer porque às vezes nem todo o projeto você vai poder ter essa visão de ágil do início ao final. Por exemplo, a gente viu na coisa da ponte, né? Não dá. Até um certo momento até pode ser essa questão de tá participando, tá mudando, mas depois não. Para aí, agora parou, tá? Então, quando a gente fala dessas gestão ágil de projeto, existem várias propostas aí. O mais conhecido é o Scrum, mas a gente tem esses outros sistemas, o Lean Development, o Crystal Método, Nine System Development Método, Stream Programming, Feature Drive Development. Então a gente tem vários métodos aí que as empresas podem estar utilizando, né, nesse conceito de gestão ágil, né? Um dos mais conhecidos, né, é o Scrum, né? Várias empresas, principalmente as da área de tecnologia, elas utilizam, né, esse método ágil, né? O sprint. O sprint lá que vocês viram lá na lição lá, ele é um método ágil também, tá? Usado aqui pela Google, né? Então aí nesse slide tem, mas tem exemplos aí e tal. Aí tem alguns sites que mostram aí alguns cases que essas empresas utilizaram, depois você pode ver. Bom,
especificamente o Scrum, né? O Scrum ele é uma palavra que se origina desse esporte aí. Vocês sabem que esporte que é esse? Momentos, conhecimentos gerais aí. Aqui no Brasil a gente não pratica muito. Eu acho que na Espanha o pessoal gosta um pouquinho mais. Mas quem que sabe que é? Rugby. Então, essa daí é o rugby. E ele vem desse tipo aí de posição do rugby, onde vocês observam, né, pela foto, que tem uma galerinha com camisas diferentes. Isso daí, cada camisa é um time, e eles estão numa certa posição, né? Eles estão numa posição aonde você vê que toda a equipe, né, tá apoiada um no outro, né? E eles sabem o que eles devem fazer, né? Focam na atividade que vai vir, que daqui a pouco aquele cara vai jogar bola no meio deles, né? Então eles estão preparados, né? Então todo mundo está posicionado no seu devido lugar, e tem um objetivo claro, né? Então ele vem dessa proposta aí, tá? Vamos lá. Então, o Scrum, ele se identifica aí, não é tipo uma metodologia, ele se identifica como um framework para utilizar times e entregar resultados. Então, essa definição e esse resultado, claro, de uma maneira mais produtiva e com qualidade, né? Então, ele pode ser aplicável, né, em várias atividades dentro da tua organização, tá? Bom, quem foi o pessoal que propôs isso daí? Então, o Scrum, ele surgiu aí numa galera de software, do Jeff Sutherland e do Ken Schauber, que eles identificaram aí no seu método de trabalho, como é que daria para conseguir fazer minha equipe, né, trabalhar com mais agilidade, entregar meus resultados e tal, né? Então eles começaram a estudar e testar alguns processos aí de trabalho, e nesse estudo que eles fizeram, assim, eles identificaram que aqui é onde que está esse último à direita aqui, o Taguchi, não, acho que esse daí é o Taguchi. Ele, em 1986, ele publicou um artigo falando que o método tradicional aplicado, se vê, para alguns processos de desenvolvimento, ele não tinha muito resultado. Então ele começou a aplicar algumas coisas novas, né? Então você vê que o cara já em 86 ele já deu essa sinalização, tá? Outra coisa interessante também é que o Jeff, foi o Jeff, a sua empresa era localizada na cidade de, se era bem Boston ou Massachusetts, não, ou acho que é o MIT, acho que está em Cambridge, né? Em Cambridge. Então, bom, mas apesar que lá é separada por um rio, enfim, ele estava pertinho do MIT, e perto do MIT criou-se vários edifícios que a galera aluga as salas, né, para o pessoal que quer desenvolver empresas e tal. E ele tinha o Jeff, a sede da sua empresa era junto, no mesmo prédio, né, que trabalhava uma equipe de pesquisa desse professor Ronald Brooks, né?
Só um parênteses aqui. Esse cara aí, esse Roden Brooks, alguém já ouviu falar dele? Não. Ele trabalha com robôs. Alguém já ouviu falar dele? Não. Mas, Suelen, tu já viu a propaganda de um aspirador de robô? Aqueles aspiradores que são robôzinhos? Aqui isso daí, eu não sei, alguém tem esses robozinhos aspirador, hein? De pó robô? Alguém tem, não? Meu filho fala que é o meu filho fala que é o sonho de consumo. Tá, o Carol, e ele funciona realmente? Que é um sonho, realmente, é uma coisa fantástica. E Ele funciona, só que às vezes com os obstáculos, né? Ele fica travado no tapete, essas coisas. Tem que tirar tudo primeiro. Deixar a área limpa, né? Para ele poder trabalhar. Legal. Então, esse cara aí, o Rodney Brooks, foi ele que desenvolveu isso daí, pessoal. O cara desenvolveu uma das coisas que ele desenvolveu foi isso daí. Então, você vê que às vezes a gente não conhece o nome. Eu também não conhecia. Depois, lendo ele que eu liguei aos fatos. Mas, enfim, esse cara aí, o Jeff estava andando lá indo lá para sua empresa lá, e cruzou com uma equipe desse professor Rooney, onde o robô desses caras lá era no formato de uma aranha, né? E a ideia só que o cara começou a observar, né, que eles estavam testando, ele estava andando, caía. Tava andando, caía. Então, pô, porcaria esses caras, não sei como estão no MIT. Daqui a pouco começou a funcionar certinho, né? E daí o cara, pô, mas o que vocês fizeram, né? A ideia é que o quê? Cada perna desse nosso robô, ele seja autossuficiente, consiga tomar decisões e, num primeiro processo, ele vai ter que interagir com cada um dos outras perninhas, né? Para ver como podem trabalhar em conjunto, né, mas sendo autossuficiente, né? Então daí o cara, com essa ideia aí, baseado nesse outro artigo do professor, ele falou, poxa, isso daí é bacana, né? Então dá para e esse outro conceito aí desse artigo aqui em 86, né? Ele analisou várias equipes, né, em grandes empresas, né, e identificou que o método de cascata não era tão bacana, que as equipes que tinham mais autonomia davam resultados melhores, né? Os executivos dessas empresas que tinham melhores resultados, eles eram facilitadores, né? Ou seja, eles estavam junto lá e eles iam, que nem a Carol faz, tirando os obstáculos do seu robozinho, né? Eles identificavam um problema, vou tirar isso daqui e vocês vão lá, né? E ele em 86 ele citava esse tipo de comportamento dessas equipes assim, como essa jogada do rugby, o Scrum, né? E em 95, né, o Jeff, depois de conversar com esse professor do MIT, depois de pesquisar vários textos, utilizar na sua empresa, né, vários processos de desenvolvimento, ele chegou então em 95, né, na proposta desse framework do Scrum, né, aonde em 95 o framework do Scrum era esse daí, ó. Ele fala nessa figurinha as coisas que devem ser feitas aí, né? Então você tem no lado esquerdo um certo plano, depois o desenvolvimento, que é denominado de sprints, cada rodada dessa daí é um sprint, e depois tu tem o fechamento. Isso daí
Então em 95, né, já fazem bastante tempo, né, ele propôs esse tipo aí, tá? Nesse artigo que ele falou, olha, o Scrum ele tem alguns pilares, né, como a transparência, tudo tem que ser claro para o pessoal da equipe, tem que estar a possibilidade de a gente fazer inspeções aí, de estar checando o processo, tem que ser muito adaptável, então as atividades têm que contar com essa flexibilidade aí, tá? E aqui e daquele framework lá que foi desenvolvido lá em 95, né, a gente tem daí várias outras propostas ao longo dos anos. A gente vai estar focando mais nessa daí, que é uma das últimas aí. E ao longo dos anos também, pessoal, acho que a gente falou em algum momento, até a gente teve a palestra, acho, lá da parte do PMI, né, que tem um órgão nos Estados Unidos que faz aquela se encarrega de certificar pessoas de gestão de projetos, né? E similar a gente vai ter também com a questão do Scrum, né? Então tem algumas organizações que reúnem usuários do Scrum e como, né, dá para aprimorar, né, e práticas, etc., do Scrum. Então, o framework que a gente vai estar utilizando é esse daqui. Então, ele é composto de algumas coisas que a gente vai ter que ter fisicamente ou vai ter que realizar. Então, aqui a gente tem a primeira do lado esquerdo, o tal de Product Backlog. Depois tem o planejamento do sprint, que é a ação que a equipe vai estar fazendo. A gente tem um quadrinho chamado Sprint Backlog. Nós temos a equipe. A equipe vai realizar atividades diárias relacionadas ao projeto e vai ficar num loop até que toda atividade, os requisitos aqui que vão estar aqui no Product Backlog sejam finalizados, tá? Então aqui tem. Então, o que faz parte desse framework aí? Bom, a gente pode explicar esse framework como tendo pessoas que vão desempenhar alguns papéis. A gente vai ter fisicamente algumas coisas, né? Alguns quadros que a gente vai estar se orientando das atividades, né? E a gente vai ter algumas atividades em conjunto que são chamadas de cerimônias, tá? Então a gente tem essas três divisões aí para explicar esse framework aí. Uma coisa bem interessante é que é importante para um desenvolvimento ágil você identificar quem são a galera que é vital para o projeto e quem é não essencial. E o pessoal do Scrum, dos métodos ágeis, eles usam a figura do porquinho como sendo a figura das pessoas que são essenciais aí. Deixa eu ver. Alguém sabe por que do porquinho? Da historinha do porquinho e da galinha? Por que um porco é mais comprometido? Porque a figura do porco simboliza mais o comprometimento dele? De que o pessoal usa? Alguém sabe essa historinha? Então, reza a lenda, né, que o porco e a galinha, ou a galinha chegou pro porco e falou: olha, a gente tem que abrir um restaurante aí. Daí o porco, tá, mas daí como é que seria o nome, onde que seria? Ah, vamos colocar o restaurante aí Pernil com Ovos, né? Daí o porquinho, não, tô fora, eu estaria muito comprometido, né, enquanto você estaria apenas envolvido. Então qual que é a história aí, né? O pernil, né, vai sair da onde do porco? Vai sair da sua própria carne, né? Vai ter que amputar um membro aí ou vai ter que
matar o porquinho para obter o pernil dele. E a galinha tá o quê? A galinha ela vai lá fazer seu ovinho e pronto, ela vai estar envolvida, né? Então a galera que trabalha aí com Scrum fala que esses papéis centrais que fazem acontecer, que realmente dão seu sangue pelo projeto, são os porquinhos aí, tá? Então essa daí é a história do comprometido. O quanto comprometido você está com esse projeto, né? Você seria uma galinha ou um porquinho, né? Você daria, né, um pedaço do seu membro para o projeto, né? Suaria bastante a camisa, né? Ou você fica, não, eu fiz minha parte, tá aí, beleza, galera, agora é com vocês. Eu tenho que terminar de maratonar minha série do Netflix, né? Então a galinha vai fazer isso daí. Então na figura do Scrum, a gente tem a figura do dono do produto, o time e o Scrum Master, a gente vai ver o que é, e as galinhas aí, que são os usuários, os parceiros, fornecedores, né? São os caras que vão estar interagindo com o projeto, mas não vão estar, né, suando aquela camisa, né? Então esses caras que são os porquinhos aí, eles são classificados, eles são denominados, então todo time Scrum, ele vai ter que ter essa figura, tá? Vai ter que ter um cara chamado dono de produto, que é o Product Owner. Tem um cara que vai ser o cara que vai estar em contato, que vai contactar o cliente e vai representar o cliente no projeto, tá? Ele vai trazer a visão do cliente pro projeto e está tentando, né, reduzir a questão de retrabalho, né? Porque se tem alguém representando o cliente, a visão do cliente está lá, né? A gente vai ter um Scrum Master, que vai ser o líder desse time que está desenvolvendo, né? E o time propriamente dito do Scrum, tá? Então esse cara que vai representar o cliente, ele vai representar o cliente com todos os envolvidos do projeto, né? Ele vai estar responsável por ir lá, cliente, o que você quer? Eu quero isso, isso, isso. O cara vai anotar e essas anotações vão fazer parte de um quadro chamado Product Backlog, aonde lá vai estar bem claro os requisitos e as coisas que o cliente quer naquele produto, tá? Então ele vai estar lá sendo responsável. O cara o Scrum Master, ele vai ser, né, diz que cachorro sem dono, né, morre de fome. Ele vai ser responsável por estar, né, para estar vendo se aqueles requisitos que está lá no produto backlogs, está fazendo, né? Ele vai estar sendo responsável por estar vendo, bom, meu time, né, ele está completo, está bem dimensionado, né? Ele vai estar facilitando a vida da galera aí para estar fazendo os trabalhos, vai estar verificando, está faltando aqui esse cara para fazer, eu preciso de um computador, tá? Então eu vou lá buscar um computador eu vou lá falar com o meu gerente que eu tenho que trazer lá de outro setor um computador, a gente vai ter que comprar, alugar, não sei, ele vai tem que ter isso daí para o cara não parar, né? Tem alguma atividade que vai ser feito fora, o cara vai organizar, tal, ele que vai ser responsável por isso daí, tá? E a galera do time do Scrum, né, eles são o que? Naquele conceito lá que o professor Rod e o japonês lá tiveram, eles são né? A ideia é que são autogerenciáveis, né? Eles conseguem resolver as atividades, né? Sem estar que um cara fique falando, tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não fez, tal. O cara, ele tem bastante proatividade e sabe as coisas que tem que se fazer, sabe as coisas que tem que entregar, quando que tem que entregar, né? Normalmente o pessoal fala que é interessante ter um time entre 7 a 9 pessoas, tá? Então a gente já tem a questão dos quem faz parte, e algumas coisas são feitas. Que coisas são feitas nesse processo do Scrum? Reuniões diárias, né? Então todo dia vai ter uma reuniãozinha. Você vê que atrás esse slide representa
deem a interação que uma reunião tem que ser rápida, e para ser rápida, ninguém sentado, todo mundo de pé, de preferência perto do quadro lá do Scrum que vocês estão fazendo, para estar identificando claramente se tem algo que está atrasado, tem algo que tem que dar prioridade, né, o que foi feito, o que falta fazer e tal. Então, essas informações são localizadas num lugar de comum visualização de todos, né? E basicamente são algo simples assim. Eu não sei, pessoal lá do Fórmula, vocês tinham esse quadrinho lá de acompanhamento também? Não? O que vocês usavam? Ou era algo digital? Bom, agora era tudo digital, mas... Ou tem digital isso daí? Como é que vocês têm aí? Legal, o Trello é bem bacana, pessoal. Vocês, quem não conhece, é legal, bacana conhecer, porque ele vai dar essa noção das coisas que você, das atividades que você tem que fazer, das coisas que você está fazendo, das coisas que terminaram, etc. E planilha também, mas se a equipe for é importante ter isso daqui, ó. As coisas que precisam estão aqui, ó. As coisas que precisam fazer, as coisas que estão sendo feitas, as coisas que estão prontas. E aqui é um gráfico bem bacana que vai dando a ideia das atividades ao longo do tempo, se você está conseguindo ir concluindo como tu tinha planejado, né? E é legal que isso daí seja visível, né? Ou que seja num arquivo compartilhado por tudo, mas a ideia é fazer algo bem visível para você ter identificação bem clara, né, das situações aí, tá? Então, essas coisas que devem ser feitas, né, você pode estar também fazendo num quadrinho separado, né, aonde você vai estar identificando aí, né? E daí tem várias alternativas que você pode fazer, inclusive usar esse Trello e planilha, né? Aqui tem algo um pouco mais para regime presencial, né? E a comunicação tem que ser aberta para todo mundo, não pode ter segredinho na equipe, tá? Então, com essas rotinas aí, você consegue fazer uma inspeção muito fácil, né? Então você consegue saber, né, se a coisa que você planejou está ocorrendo ok, né? E a gente vai ver depois as dificuldades que podem fazer. Isso daí também facilita a questão da adaptação, né? Porque se você na reunião diária é levantado uma questão, pô, olha, ontem eu fiz tal atividade e hoje eu vou precisar fazer tal e estou encontrando um problema, né? Ou o resultado que eu obtive ontem, ele vai mudar um pouco o que a gente estava pensando. Pô, então já vamos mudar, vamos atualizar, vamos já rapidamente identificar, né? Então essa adaptação dessa maneira, né, é muito mais rápido fazer, tá? A equipe organizável, tá? E fisicamente, né, ou virtualmente agora, o que vai ter que ter, tá? A gente vai ter que ter um quadrinho com o que o produto tem que ter, né? Então são chamado esse produto backlog. São as funcionalidades que tem que ter no produto, e depois para cada uma dessas funcionalidades eu vou ter que fazer algumas atividades que eu vou estar desmembrando elas, né, para estar concluindo, né, as atividades para fazer essa funcionalidade do produto, tá? A gente vai ter então também um sprint backlog, que vai detalhar essas atividades que vão ser necessárias para fazer determinado entrega do um tal de requisito, né? A gente tem também o sprint burn down, que é aquele gráfico que vai estar mostrando o número de atividades que vão sendo feitas ao longo do tempo, né? E a gente pode ter também um release burn down, que é quanto dos requisitos que estão sendo entregues, né, para ter um controle
Legal, tá? Da importância então da questão desse produto backlog? Ele tem uma funcionalidade interessante, né? Que você vai estar listando todos os requisitos, né? Visual e acordado, né? Você vai lá para o cliente, ó, o que você quer? Eu quero isso. Legal, é isso daí mesmo. E na verdade o pessoal até fala que legal, cliente, você quer isso, mas você já pensou que nisso, nessa situação, nessa outra? Então é interessante que também a empresa que está desenvolvendo, baseado na experiência, o cara já alerta o cliente para algumas situações e seja interessante o cliente já identificar, né? Porque como alguém falou, né, como vocês falaram, eu vou fazer lá o coisinho dos triângulos lá, retângulo da primeira vez. Da primeira vez tu não sabe muito, mas da segunda, terceira tu já tá craque. Então o cara da empresa ele tem que alertar o seu cliente, né, de algumas situações, né? Então vamos lá. Aqui. Então o Scrum, pessoal, ele vai ter que, então, para ser realizado, a gente vai ter composto, né, de uma fase de planejamento, depois a realização, que são os sprints, e depois seu encerramento, tá? Cada sprint, né, ele é realizado, né, daí claro, a equipe vai definir quem que vai ser responsável, né? Mas daí eles vão realizar uma série de atividades, né? Antes de todo dia de manhã uma reuniãozinha para falar, olha, o que eu vou realizar hoje? Eu vou realizar isso daqui. Legal, então vamos dar nosso sprint. É realizado o sprint, depois tem um fechamento, né, das atividades, tá? Aqui é interessante, né, para essa fase de planejamento do Scrum, né, ter claro algumas coisas, principalmente a declaração da visão. Nessa declaração da visão tem que ter claro o quê? O título do projeto, o objetivo SMART. Lembra que o objetivo SMART a gente falou lá na questão do Canvas, né? Então tem que estar aí colocado. Justificativa, né? Descrição geral, equipe, partes interessadas, premissas, restrições, escopo excluído e riscos preliminares. Você vai ver que isso daí é o que é o que a gente discutiu semana passada do Canvas, né? Então deixa eu ver aqui. Então no projeto que vocês vão fazer, né? Como é que a gente faz o plano do Scrum? Você pode tem que ter uma declaração de visão que não necessariamente precisa, ela é flexível, ela pode ter esses títulos, mas se tu fizer um canvas de projeto, você vai estar colocando bastante essas coisas, tá? Uma coisa que a gente não falou semana passada, que é muito importante na realização de um projeto e talvez não vai ter lá no Canvas, é esse item 9 aqui de escopo excluído. Vocês sabem o que seria esse escopo excluído? Que é uma coisa que não estava lá no Canvas. E é muito importante, na hora que a gente vai fazer um projeto, ter identificado o que é o escopo excluído. Alguém sabe o que é? Escopo excluído. O que seria um escopo excluído? Quais são as coisas que você não vai fazer? Ter bem claro, né? Então, por exemplo, o cara, e isso daí para todo o projeto, tá? Não só na verdade essa declaração de visão aí, pessoal, ela pode ser utilizada como um documento para qualquer projeto que você vai fazer, tá? Então tem que ter claro aí nome do projeto, os objetivos, justificativa, inscrição, né, equipe, partes interessadas, premissas, restrições e a questão do escopo. Então, por exemplo, se o cara vai fazer o projeto de uma casa,
ele vai o projeto de uma casa, ou até interessante, ó, o cliente chega, ó, eu quero o projeto numa casa, legal, então vamos fazer aqui nosso contratinho, e eu vou colocar lá o escopo excluído, seguinte, ó, não serão entregues imagens, ou não será entregue o projeto em 3 dimensões, né, para o cliente. Então, porque às vezes o cliente, o cara, ele quer uma coisa, mas na cabeça dele ele está pensando uma certa entrega, e na verdade ele está contratando outra, né? Ou, por exemplo, na hora que ele está fazendo lá o site, vai estar escopo excluído. Não está sendo contratado módulo de pagamento no site. Não, módulo de pagamento não está. Porque às vezes o pessoal, quero que faça um site de vendas para mim. Tá, mas fazer o site de venda é composto de algumas coisas e cada coisinha vai ter um custo, né? Então é importante que esteja claro aí o que está sendo considerado e o que não está sendo considerado, tá? Então esse escopo excluído até não faz parte daquele do Canvas lá, tá? Talvez daí tem que colocar no relatório que vocês vão fazer, vocês vão descrever isso daí, tá? Vocês vão descrever esses itens aí, né? Muitos já estão lá no Canvas, só esse escopo excluído que não está, né? Então tem que estar fazendo. Então é importante fazer um planejamento né, que está mais sabe que é muito importante fazer o planejamento por várias coisas, tá? Na etapa de planejamento do Scrum, né, vai ser feito então, além daquela declaração da visão, previamente o cara vai ter conversado já com o cliente, colocado lá, e o próximo passo daí é criação do backlog, né? Então esse backlog, que é esse levantamento das coisas que precisam fazer, né, sendo composto da questão das ideias que o cliente colocou. É legal, né, como comentei anteriormente, que o cara da empresa ele converse com o cliente, e também tem alguns casos aqui que o pessoal cita que às vezes o cliente, por exemplo, o diretor da escola, uma escola, ele quer fazer um site lá de suporte a atividades de ensino, né? E ele não leciona, ele é o gestor, e ele vai contatar a empresa e vai pedir as coisas para a empresa. Vocês acham que vai funcionar isso daí, pessoal? O que vocês dizem? O cara vai saber com certeza as coisas os requisitos que precisam para atividade de ensino remoto, das aulas propriamente dito, o diretor da escola? O que vocês acham? Então, às vezes quando você vai estar fazendo algum projeto, você vai ter que identificar isso daí. Bom, quem que me contactou? Esse cara, ele está pedindo uma certa demanda, ele conhece certinho todas as necessidades, ou eu devo falar com as pessoas que vão estar utilizando isso daí? Portanto, o cara da empresa que vai contactar o cliente, ele tem que ter essa ideia. Porque senão o que vai acontecer? O diretor vai falar, olha, eu preciso disso daí. Legal, e o que você quer? Eu quero isso, isso, isso. Bacana. O cara vai lá, desenvolve lá essa ferramenta, entrega lá para a escola, daí o diretor, legal pessoal, vamos usar. Daí os caras falam, pô, mas tá uma porcaria, tá faltando isso, tá faltando aquilo, tal. E daí o chefe lá, o diretor, ele não vai, né, falar pro cara da empresa que ele não sabia, né? Ele falou, pô, cara, por que você não
considerou isso, o pessoal está pedindo. Daí o que vai gerar? Vai gerar retrabalho, vai gerar custo, vai gerar muita coisa. Então, na hora que vocês vão identificar as necessidades que devem ser feitas, observem isso daí. Esse cara que está pedindo, ele realmente conhece? Ele está usando? Ou é legal falar para o cara, olha, legal tuas ideias, posso falar com mais pessoas para ver se é isso daí mesmo, tal, para tirar umas dúvidas que eu tenho. O cara vai lá e fala realmente com as pessoas que vão estar diretamente, né, com os atores que vão estar diretamente relacionados com isso daí, tá? Então, nessa fase de planejamento, esse levantamento, observem essa questão aí, tá? Seria isso daí. E daí, esses requisitos, pessoal, daí vocês vão poder estar dividindo, né? Aí no Scrum ele utiliza, bom, eu tenho um certo requisito, que esse requisito eu vou ter que dividir ele em subatividades para que a gente consiga juntar, né? Porque um requisito às vezes pode ser bem complexo, então a gente vai estar dividindo em vários módulos até fazer a entrega. E essa divisão então é dividida, no Scrum a gente usa de atividades épicas, temas, user stories e até a atividade menor, que é a atividade, né? Mas pode ser que um requisito seja completado em uma atividade só? Sim, pode. Daí em uma só atividade tu consegue fazer, tá? Então tem essa subdivisão, né, que a equipe, né, vai fazer dessas coisas. Então aqui, por exemplo, ó, você tem um requisito, né, que esse requisito a gente vai ter que, esse cara é composto aí de várias atividades, né, e essas atividades aqui elas vão ser realizadas através dos sprints, e a partir do momento que eu vou realizando esses, por exemplo, essa daqui eu preciso 3 sprints para acabar ela. Então realizei os 3, acabei esse cara, devo juntar aqui. Esse outro aqui é realizado em um sprint só. Fiz, junto aqui. Fiz, junto aqui, né? Então essa divisão pode ter, né? Às vezes aqui o produto backlog, o quadrinho aqui, ele não vai ser realizado em um sprint só, ele vai ter que ser composto de algumas outras. Então tem que fazer esse planinho, tá? Então daí cada sprint vai ter a sua quantificação de atividades que vão ser feitas, tá? E daí uma das coisas que tem daí, bom, legal, então eu sei as coisas que são feitas, né? Quanto tempo que vai durar cada coisa? No projeto anterior, a gente colocava lá como sendo em termos de horas, né? Aqui é um pouco diferente. Mas legal, uma coisa bem interessante aqui, que você vai ter você vai ter então uma lista de coisas para ser feitas, né? O que você vai fazer primeiro, né? Então aqui tem um quadrinho que você pode estar utilizando, e ele tem aquelas atividades, né, classificadas como de risco alto ou baixo e valor baixo ou alto. Qual que é a ideia? Essas atividades, se tem alguma que tem o risco alto e o valor alto, faça primeiro ela, né? Porque se por acaso ela não for bem sucedida, você vai ter tempo de retomar, né, ela, de fazer, etc. E depois faça a que tenha valor alto e risco baixo, né? Faça por último as de valores de atividades, né, com risco e valor baixo, tá? E aquelas atividades que tenha risco alto e valor baixo, né, você veja se é realmente necessário ser feito, tá? Bom,
tem esse quadrinho aí, que pode ser uma alternativa, e tem uma outra técnica aí, chamada técnica Moscou. Tá? Ela vai dividir as tuas atividades aí como aquelas que devem ser feitas, né? Que é essencial, que é a must have, aquelas que deveriam ser feitas, aquelas que são legais serem feitas e se tiver tempo a gente faz, e aquelas que não são interessantes. Tá? Então você também pode estar utilizando a técnica em Moscou para priorizar, né, qual atividade que tu vai fazer primeiro. Tá? Identificando essas atividades, você vai fazer um plano aí ao longo do tempo, né? E que você vai estar utilizando. Note que nesse quadro aqui, ele está dividindo aqui, né, semana 1 até a semana 12. Aqui nessa semana 1 e 2, no final dela, ela vai chegar na conclusão de uma daqueles cartãozinhos gerados. Tá? Isso daí faz com que o quê? Que esse primeiro sprint tenha 2 semanas. Note que aqui no final do sprint 3 aqui, a gente vai ter uma outra, 2 outros atividades concluídas para gerar, né, uma conclusão de uma certa atividade que se tinha programado. Mas note que aqui já tem esse sprint, dura 1, 2, 3, 4 semanas. Então, o prazo de conclusão de cada atividade, ele não vai ser fixo, né? Ele vai ter atividades que vocês vão concluir num certo tempo, e tem atividades que vocês vão demorar um pouquinho mais para concluir, tá? Então, cada ciclo de atividades que a gente vai chamar de sprint, ela pode também variar o seu tempo de duração. Tá? Bom, como eu comentei anteriormente, como é que tu vai estimar a duração dessas atividades? Até então a gente estava estimando ela por tempo. Eu vou levar X tempo, ou vou priorizar essa daí porque vai levar mais tempo. No Scrum, daí até queria perguntar para o pessoal que já usou, vocês utilizavam o tal do Planning Poker para definir a dificuldade e a duração da atividade? A galera do Fórmula não? Sim, não? Alguém já usou essa? Eles votavam. E essa votação não usava esse método aqui do poker. A ideia desse poker aí é que cada integrante, definindo as atividades. Tem essa atividade para ser feita. Legal. Então, ela qual que é a estimativa aí de... pode ser. Daí também tem. Porque para chegar num consenso, o que os caras vão... o pessoal usa bastante, até daí tem uns cards aí que o pessoal usa, usando aí cada membro vai ter um conjunto de cartas e vai falar, essa atividade, daí, como é que é essa atividade? Será que ela, a estimativa dela, como é que é? Ela tem... todo mundo vota 1, então todo mundo votou 1, chegou no consenso que é uma atividade de dificuldade e realização, dificuldade baixa e realização mais rápida. Então todo mundo chegou nesse consenso, legal, chega-se no consenso. Essa atividade, ela é 21, então já ela vai demorar um pouquinho mais para ser feita, né? Tal atividade, um cara votou 1, outro votou 21, outro votou 5. Mas tá muito divergente. Por que tu acha que é 1? O cara vai explicar por que é 1. Por que tu acha que é 25, 21? É assim, assim, assado. Vota-se mais uma vez e chega-se no consenso, né? Onde o time
em conjunto, né? Você vê que não é um cara que vai definir aí a duração dessas atividades e depois os sprints, né? Mas é toda a equipe, né? Feito de uma maneira um pouco diferente, né? Feito uma parte de consenso pela complexidade das atividades, tá? Definindo isso daí, né? Você vai ter a tua elaboração do Kanban board, que você vai estar colocando aí as coisas que precisam ser feitas, né? E depois, ao longo do projeto, aí tá preenchendo aqui, né? Eu estou fazendo, fiz e agora está validando, né? Essa questão da validação do software é muito interessante, porque você pode estar pegando, você terminou o módulo, daí o cara vai levar lá para o cliente para validar a tua ideia, né? Ou, né, tu pode até testar ele já, né? Validação, se for um software, né? Ou, né, dependendo como for, né? É um produto, então tu faz, leva para o laboratório e deixa lá validando lá a tua conclusão, né? Para ver se está ok, né? Validou, legal, então foi concluído, né? Então essa é a sequência e as coisas que precisam ser feitas, as coisas que estão fazendo, as coisas que estão validando, as coisas que foram realmente concluídas, né? Então também é uma alternativa aí, tá? A execução, então, depois que a gente fez esse planejamento das atividades, da subdivisão, dos tempos, né? A execução propriamente é o chamado de sprint, né? Então é a execução que vai ter ser feito. Sugere-se que no máximo cada sprint seja realizado, no máximo tenha um prazo máximo de duração de 4 semanas, né? Mas se passar de 4 semanas, dá uma olhada, se a atividade é muito complexa, se não dá para dividir ela em 2, né? E você fazer ao final de 4 semanas uma entrega e depois passa para outra atividade, né? E faz outro sprint no menor tempo para terminar uma outra, tá? Mas por quê? Tem muito a ver com a questão das entregas, né? 4 semanas é quase um mês, né? Você vai demorar um mês para estar então se leva muito tempo para ser feito, é uma atividade um pouco complexa, que a questão você pode passar muito tempo fazendo e no final o resultado não ser muito interessante, tu vai ter que refazer e vai levar mais tempo ainda. Então entregas menores para validar melhor, tá? Porque abre essa possibilidade, né? Todo dia uma reuniãozinha para estar verificando, né, se a coisa que tu fez, tu conseguiu fazer, que problema que você enfrentou, né? Que você vai fazer agora e precisa de alguma ajuda, não, né? Então você vai ter essa discussão, né, que tem alguns benefícios aí, tá? Aquele quadrinho que estava nos slides anteriores, o que ele faz aqui, ó? Um gráfico aqui, ó. Bom, eu tenho aquele backlog tem quantas coisas para fazer? Eu tenho 17 coisas para fazer, né? Chamado de histórias aqui. Legal. Eu fiz o meu planejamento e vi que essas 17 histórias vão ser feitas em 17 sprints, que vão durar 17 semanas. Então, ao longo de 17 semanas, eu chego aqui ao final. Legal, então a ideia é que cada semana, né, faço uma linha reta aqui, para fazer algo, né, linear, e ao longo das semanas eu vou verificando aqui. Finalizou a primeira, é que eu posso dividir por dia ou por semana, tá? Vai depender muito da equipe. No final da primeira semana, do primeiro dia, eu consegui reduzir quanto? Eu estou aqui, ao final aqui de, sei lá, 5, 6 dias, eu estou com 6 histórias resolvidas, né? E falta 11 para fazer. Legal, estou dentro aqui do meu plano. Aqui eu já vou ter que tomar, né, o Scrum Master, ele vai ter que olhar isso daí, vai ter que pensar, tem que tomar uma atitude para dar uma olhada aqui e melhorar, para baixar aqui, tá? Para chegar no final aqui, tá? No final desses sprints é feita uma revisão, né? Essa revisão
eu entreguei esse módulo, eu identifiquei tal coisa, talvez no próximo sprint observem isso, porque pode ser melhor levar isso daí em consideração e vocês não ficarem muito tempo gasto numa situação que eu levei, e agora vocês já sabem que tomem cuidado, tá? E então isso daí é interessante fazer uma reunião no final do sprint para identificar essas coisas, tá? Mas então tem uma reunião diária e tem uma no final do sprint, que pode ser no final daquele, se o teu sprint for de um dia, no final do dia faz a reunião. Se for no final de uma semana, no final da semana vai fazer a reunião de encerramento do sprint, da finalização do sprint. E por fim, depois, você vai fazer, quando o projeto finalizar, você vai fazer uma reunião de encerramento, né? Onde você vai ponderar desse projeto, o que foi planejado lá foi feito, quais dificuldades, né? Para o quê? Para que num próximo projeto esse aprendizado leve em consideração, né? Para dimensionamento de custo, de prazo, de funcionamento, né? De necessidades de capacitação da equipe, de equipamento, etc. Então tem isso daí, tá? Então, pessoal, isso daqui seria a questão do método Scrum, tá? Que foi, a gente discutiu, às vezes, vocês ouvindo aí, deve ter ficado algumas dúvidas, tá? Mas a ideia é que nada melhor do que você executar para ir tirando as dúvidas, né, e ir aprendendo, tá? Então, qual que é a proposta para vocês? Então, vocês viram lá a palestra da professora lá do Instituto Federal, identificaram alguns probleminhas no Canvas lá, né, que a gente discutiu semana passada. A ideia era que até hoje vocês já tivessem executado e determinado qual era o projeto que vocês iriam fazer, porque a partir de agora a ideia é até semana que vem, né, vocês vão ter um tempo para realizar, né, o desenvolvimento desse projeto que vocês fizeram um plano. Usando o que? Qual que vai ser o método? Vamos usar o Scrum, tá? Então vocês vão usar o framework do Scrum, aonde no documento que vocês vão estar entregando e estar apresentando, o que vai ter que ter? Vocês vão apresentar o Canvas. Olha, professor, o nosso Canvas é esse daqui. Então, apresenta lá o Canvas, legal. E o Scrum, como é que vocês fizeram o projeto baseado no Scrum? Legal, então baseado nesse Canvas, a gente identificou aqui que os nossos requisitos aqui do meu produto, que vai ser composto do produto backlog, são esses. Tem 4, 5 requisitos, 6 requisitos, vocês vão colocar lá. E cada um desses requisitos a gente fez, né? A gente planejou lá, ranqueou por prioridade. Então, dos 5 requisitos, então nessa ordem a gente fez o primeiro, a gente fez esse daqui. Ele levou um sprint de um dia, né? Então, na verdade, até os nossos sprints, pessoal, você vê que se vocês podem classificar, sugestão, né? Por semana não vai dar, né? Então vai ter que ser algo baseado quase no método lá da Google, né? Que a gente vai ter o dia de hoje, tem o dia da manhã, dá um dia, 2, 3, 4, 5, 6 dias, né? Então quase, talvez a gente vai deixar um dia para retocar lá, talvez 5 dias, né? Então nesses 5 dias aí que vai ter o teu espaço de tempo para fazer o sprint. Então talvez cada sprint tem que ser sprint de um dia. Então vocês vão contar aí, bom professor, a gente decidiu fazer o sprint de um dia, fazer baseado aqui, eu tenho 5 requisitos, tenho 5 dias, cada requisito vai ser feito em um dia. Legal, então o sprint, no final do sprint é um requisito e tal. Mas eu posso fazer então um sprint de aqui meu produto backlog
tem requisitos que um está conectado com o outro, então nesses 5 dias eu vou resolver tudo, vou fazer uma entrega só. É uma opção também, tá? Então vai depender muito do como vocês vão estar planejando. O que vai ter que ter? Cada equipe de vocês vai ter que ter identificado nesse relatório aqui quem que é o dono do produto. O dono do produto fulano de tal. Esse cara, nas reuniões que vocês vão fazer daí diárias, então é importante que todo dia vocês vão fazer 10 minutinhos de reunião para utilizar o Scrum. Esse cara, ele vai dar a visão do cliente para ver, mas o meu produto, vocês estão indo na direção errada. Ele tem que ter essa visão. O grupo tem que ter um Scrum Master também, tá? Professor, meu grupo é de 2, tem uma equipe de 2. Legal, então vai ter que acumular funções, tá? A equipe que tem mais gente não tem nenhum problema. E o time do Scrum, daí todo mundo, né? Como a gente tem uma equipe um pouco mais reduzida, né? O cara que vai participar, ele vai tentar... mas o cara, o produto, no nosso projeto, o dono do produto vai poder fazer parte do time? Sim, né? Vai ter que fazer, né? E o Scrum Master também. Só que tem que ter essas figurinhas, né? Quem que é o dono do produto? E esse cara nas reuniões vai ter essa postura de, olha, a gente está fugindo aqui do requisito. A gente vai ter que ter o Scrum Master e o time de Scrum, que é todo mundo do projeto, tá? E o método, mas vocês viram aqui que o Scrum, ele não fala que ferramenta que se deve usar, se tem que fazer pesquisa, tal. Ele não fala isso daí, ele fala, você tem que fazer essas atividades assim que você, nesse prazo de tempo, etc. E daí ele deixa livre, né, para a equipe usar ferramentas anteriores que vocês conhecem e tal. Pessoal, dúvidas? Dúvidas? Parar a gravação aqui então.